Um milionário se disfarça de lixeiro para colocar à prova a namorada do seu filho, e o que ela lhe diz o deixou com a boca aberta. Na luxuosa mansão dos Oliveira, Roberto, um discreto bilionário de 60 anos, observava pensativo o retrato familiar que adornava a parede de seu escritório. Seus olhos se detiveram na imagem de seu único filho, André, um jovem atraente de 28 anos que havia herdado seu porte elegante e olhar penetrante. Roberto suspirou profundamente enquanto se servia de uma taça de seu uísque favorito. Fazia apenas uma semana que André lhe dera a notícia. Ia se casar. A futura noiva, uma tal de Vanessa Santos, era uma reconhecida modelo e influenciadora de 25 anos que havia cativado o coração de seu filho após um breve namoro. "Pai, quero que você a conheça", André disse com os olhos brilhando de emoção. "Tenho certeza que você vai adorá-la." Roberto não compartilhava o entusiasmo de seu filho. Ao longo de sua vida, havia aprendido a julgar as pessoas além das aparências, e algo na descrição que André fazia de Vanessa não o convencia. Seria ela realmente a mulher adequada para seu filho, ou se tratava de uma caça-fortunas mais atraída pelo sobrenome Oliveira e pela fortuna familiar? Decidido a descobrir a verdade, Roberto idealizou um plano arriscado, mas eficaz. Conheceria Vanessa antes da apresentação oficial, mas não como o poderoso empresário que era, e sim como um simples trabalhador. Só assim poderia ver o verdadeiro rosto da futura esposa de seu filho. Com a ajuda de seu fiel mordomo, Roberto conseguiu um uniforme da empresa municipal de limpeza. Deixou crescer uma barba descuidada e tingiu seus cabelos grisalhos de um tom apagado. Diante do espelho, mal se reconhecia. O elegante milionário havia desaparecido, dando lugar a um homem comum e corriqueiro, de aparência cansada e humilde. O próximo passo era marcar um encontro casual com Vanessa. Roberto sabia, graças às redes sociais da jovem, que ela costumava frequentar um restaurante exclusivo no centro da cidade. Com uma ligação para seus contatos, garantiu que Vanessa tivesse uma reserva para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto jantava sozinho no salão da mansão, Roberto não conseguia deixar de pensar em seu plano. Estaria fazendo a coisa certa? Não seria melhor confiar no julgamento de seu filho? Mas no fundo de seu coração, sabia que precisava fazer isso, não apenas por André, mas pelo legado dos Oliveira. Do outro lado da cidade, em um luxuoso apartamento com vista para o mar, Vanessa Santos se preparava para dormir. Diante do espelho de sua penteadeira, aplicava meticulosamente seus cremes noturnos enquanto repassava mentalmente sua agenda do dia seguinte. Uma sessão de fotos pela manhã, almoço em seu restaurante favorito e depois uma tarde de compras. A vida lhe sorria. Seus olhos pousaram no deslumbrante anel de noivado que adornava seu dedo. Um sorriso de satisfação se desenhou em seus lábios. Em breve seria a senhora Oliveira, e todos os seus sonhos de riqueza e fama se tornariam realidade. André era bonito e gentil, sim, mas o que realmente a havia conquistado era o império empresarial dos Oliveira. "Amanhã será um grande dia", murmurou Vanessa enquanto se deitava. Não fazia ideia de quão certas seriam essas palavras, nem de como um simples almoço mudaria o curso de sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma mistura de nervosismo e determinação. Vestiu-se cuidadosamente com o uniforme de gari e se olhou uma última vez no espelho. O homem que lhe devolvia o olhar era irreconhecível. Cabelo despenteado, barba descuidada e uma expressão de cansaço no rosto. "Boa sorte, senhor", disse seu mordomo enquanto lhe abria a porta dos fundos da mansão. Roberto assentiu em silêncio e subiu em um velho automóvel que havia alugado para a ocasião. O luxuoso Bentley, que costumava dirigir, teria destoado completamente de sua nova imagem. Enquanto se dirigia ao centro da cidade, Roberto repassava mentalmente o plano. Entraria no restaurante exatamente quando Vanessa estivesse almoçando, fingindo procurar trabalho. Seu objetivo era interagir com ela o suficiente para julgar seu verdadeiro caráter. Às 13h30 em ponto, Roberto estacionou em frente ao restaurante Le Petit Château. Através das elegantes janelas, pôde ver Vanessa sentada em uma mesa junto à janela. Usava um vestido de estilista
e grandes óculos escuros, apesar de estar no interior. Com o coração batendo forte, Roberto entrou no restaurante. O maître o olhou com desdém, mas antes que pudesse expulsá-lo, Roberto falou com voz rouca. "Com licença, senhor, estou procurando trabalho. Poderia falar com o gerente?" O maître franziu a testa, visivelmente incomodado pela interrupção. "Senhor, este é um estabelecimento de luxo. Não oferecemos trabalho para pessoas da rua. Peço que se retire imediatamente." Roberto notou que Vanessa havia levantado os olhos de seu telefone e os observava com curiosidade. Era o momento de agir. "Por favor, senhor", insistiu com voz embargada. "Só preciso de uma oportunidade. Farei qualquer trabalho." O maître estava prestes a chamar a segurança quando Vanessa interveio. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com voz autoritária. O maître se virou para ela, visivelmente desconfortável. "Nada com que se preocupar, senhorita Santos." Este cavalheiro já estava de saída. Vanessa olhou Roberto de cima a baixo, com uma mistura de curiosidade e desgosto em seu rosto. "É verdade que está procurando trabalho?" perguntou diretamente. Mantendo a cabeça baixa, Roberto respondeu. "Sim, senhorita. Estou desempregado há meses e tenho uma família para alimentar." Por um momento, pareceu que um lampejo de compaixão cruzou o rosto de Vanessa, mas foi apenas um instante. Sua expressão endureceu e um sorriso zombeteiro apareceu em seus lábios. "E você acha que um lugar como este contrataria alguém como você?" disse com desdém. "Olhe para si mesmo. Sua aparência é deplorável. Por acaso não sabe que a imagem é tudo neste mundo?" Roberto sentiu como se tivesse levado um tapa. Embora soubesse que estava interpretando um papel, as palavras de Vanessa o feriram profundamente. Eu só quero trabalhar honestamente", murmurou. Vanessa soltou uma gargalhada fria. "Honestidade? Que conceito tão antiquado! Escute, meu caro, vou lhe dar um conselho. Em vez de incomodar pessoas decentes em restaurantes de luxo, por que não procura algo mais adequado ao seu nível? Tenho certeza de que sempre precisam de gente para recolher lixo nas ruas." O maître e alguns clientes próximos riram do comentário cruel de Vanessa. Roberto sentiu o sangue ferver em suas veias. Como seu filho poderia estar apaixonado por uma mulher tão desprezível? "Obrigado pelo seu conselho, senhorita", disse Roberto com dignidade. "Tenha um bom dia." Sem dizer mais nada, saiu do restaurante. Uma vez na rua, respirou fundo, tentando se acalmar. O plano havia funcionado melhor do que esperava, mas o resultado era devastador. Vanessa Santos havia mostrado sua verdadeira face, e era muito pior do que Roberto havia imaginado. Enquanto dirigia de volta à mansão, Roberto não conseguia parar de pensar em como contaria a André o que havia descoberto. Ele acreditaria ou pensaria que estava interferindo em sua felicidade. O que Roberto não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa ainda maior. O encontro no restaurante não era mais que o início de uma série de eventos que colocariam à prova não apenas o amor de André e Vanessa, mas também os valores e princípios de toda a família Oliveira. Os dias seguintes ao encontro no restaurante foram uma montanha-russa emocional para Roberto. Por um lado, estava decidido a proteger seu filho de uma mulher que claramente não o merecia. Por outro, temia que revelar a verdade pudesse afastar André para sempre. Enquanto isso, alheios ao turbilhão que se aproximava, André e Vanessa continuavam com seus planos de casamento. O jovem Oliveira estava mais apaixonado do que nunca, cego pela beleza e pelo aparente encanto de sua noiva. Uma tarde, enquanto André trabalhava no escritório, Vanessa decidiu fazer uma visita surpresa à mansão Oliveira. Queria começar a se familiarizar com o que em breve seria seu novo lar e, de passagem, ganhar o favor do pessoal de serviço. Ao chegar à imponente propriedade, Vanessa foi recebida pelo mordomo que a conduziu ao salão principal. A jovem não pôde evitar maravilhar-se com o luxo que a rodeava. Obras de arte originais, móveis de época, candelabros de cristal, tudo gritava riqueza e poder. "Posso lhe oferecer algo para beber, senhorita Santos?" perguntou o mordomo com cortesia. Vanessa sorriu com fingida modéstia. "Oh, por favor, me chame de Vanessa.
Em breve serei parte da família. E sim, adoraria um chá gelado se não for incômodo. O mordomo assentiu e se retirou, deixando Vanessa sozinha no salão. A jovem começou a percorrer o ambiente, admirando cada detalhe e calculando mentalmente o valor de cada objeto que via. Seus olhos brilhavam com cobiça mal disfarçada. Nesse momento, Roberto entrou no salão, surpreso pela visita inesperada. Vanessa se virou ao ouvir seus passos e, por um instante, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Mas foi tão breve que Roberto pensou tê-lo imaginado. Senhor Oliveira, disse Vanessa com um sorriso deslumbrante. Prazer em conhecê-lo finalmente. O prazer é meu, Vanessa, respondeu Roberto neutro, enquanto apertava a mão da jovem. André tem falado muito sobre você. Espero que apenas coisas boas, riu Vanessa, batendo os cílios coquetemente. Claro, respondeu Roberto, estudando cada gesto da jovem. Meu filho está completamente apaixonado por você. Vanessa sorriu com satisfação. E eu por ele, senhor Oliveira. André é o homem dos meus sonhos. Roberto decidiu colocar Vanessa à prova. Com tom casual, comentou. Sabe, Vanessa, sempre acreditei que o caráter de uma pessoa se revela em como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Os menos afortunados, por exemplo. Por um momento, o sorriso de Vanessa vacilou. Oh, claro, disse, recompondo-se. O senhor poderia me contar mais sobre isso? Vanessa pareceu hesitar por um instante, mas logo começou a falar com entusiasmo sobre supostas atividades beneficentes das quais participava. Roberto escutava atentamente, notando as inconsistências em seu relato e a falta de detalhes concretos. Enquanto Vanessa falava, Roberto não pôde evitar lembrar da crueldade com que ela havia tratado o gari no restaurante. A discrepância entre suas palavras e suas ações era abismal. De repente, o mordomo entrou no salão com um chá gelado para Vanessa. Ao vê-lo, a jovem interrompeu seu discurso sobre caridade e adotou um tom condescendente. Ah, finalmente, pensei que teria que ir eu mesma à cozinha buscá-lo. O mordomo impassível serviu a bebida sem comentários. Roberto observou a cena com desgosto apenas dissimulado. Vanessa, disse Roberto, uma vez que o mordomo se retirou. O que você acha do trabalho honrado? Acredita que todas as profissões merecem respeito? A pergunta pareceu desconcertar Vanessa. Bem, suponho que sim, respondeu com certo desconforto. Embora, claro, haja trabalhos mais dignos que outros, não acha? Roberto sentiu que sua paciência se esgotava. Estava prestes a confrontar Vanessa quando o som da porta principal se abrindo os interrompeu. Era André, que havia decidido voltar mais cedo para casa. Pai, Vanessa, exclamou o jovem ao entrar no salão, visivelmente surpreso e satisfeito por encontrá-los juntos. Que maravilhosa surpresa! Já estão se conhecendo? Vanessa se levantou graciosamente e correu para abraçar André. Meu amor, quis fazer uma surpresa para seu pai. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre trabalho e caridade. Que ótimo! Fico tão feliz que vocês estejam se dando bem, disse André, dirigindo-se a Roberto. Eu sabia que você a adoraria, pai. Roberto forçou um sorriso, sentindo o peso da verdade como uma laje sobre seus ombros. Certamente Vanessa é única, disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras. André, alheio à tensão no ar, propôs jantarem juntos naquela noite. O que acham de sairmos nós três? Poderíamos ir àquele novo restaurante italiano no centro. Eu adoraria, querido, respondeu Vanessa com entusiasmo. Mas primeiro preciso ir para casa me trocar. Não posso ir a um lugar tão elegante com esta roupa. Roberto observou o caro vestido de estilista que Vanessa usava e teve que reprimir um comentário sarcástico. Em vez disso, disse: Claro, a imagem é muito importante, não é, Vanessa? A jovem captou o tom, mas manteve seu sorriso perfeito. Assim é, senhor Oliveira. Como dizia minha avó, vista-se para o trabalho que você quer, não para o que você tem. Filosofia interessante, murmurou Roberto. Me pergunto o que sua avó pensaria daqueles que não podem se dar ao luxo de vestir roupas de estilista. Um silêncio incômodo se instalou no ambiente. André, sentindo a tensão, interveio rapidamente. Bom, então nos vemos no restaurante às 8 horas. Tudo bem para você, pai?
Roberto assentiu, agradecido pela interrupção. Vanessa se despediu com um beijo na bochecha de André e um gesto educado em direção a Roberto. Quando a porta se fechou atrás dela, André se voltou para seu pai com expressão preocupada. Pai, está tudo bem? Te noto um pouco distante com a Vanessa. André perguntou, preocupado. Roberto suspirou profundamente. Devia contar ao filho o que havia descoberto ou era melhor esperar e dar a Vanessa outra chance? Filho, começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você tem certeza de que conhece realmente a Vanessa? De que compartilha seus valores e sua visão de vida? André franziu a testa confuso. Claro, pai, Vanessa é maravilhosa. É gentil, inteligente e divertida. Por que você pergunta? Roberto decidiu que ainda não era o momento de revelar toda a verdade. Só quero ter certeza de que você seja feliz, filho. O casamento é um passo muito importante. Eu sei, pai, respondeu André com um sorriso. E agradeço sua preocupação. Mas te asseguro que Vanessa é a mulher perfeita para mim. Enquanto André subia para se trocar para o jantar, Roberto ficou no salão imerso em seus pensamentos. Como poderia abrir os olhos de seu filho sem parecer um pai controlador e desconfiado? O jantar no restaurante italiano foi uma prova de paciência para Roberto. Observou como Vanessa exibia todo o seu charme, rindo das piadas de André e fazendo comentários inteligentes sobre arte e cultura. Mas também notou como ela tratava os funcionários do restaurante com um desdém mal disfarçado, como seus olhos brilhavam ao falar de luxos e como desviava a conversa cada vez que Roberto tentava abordar temas mais profundos. À medida que a noite avançava, Roberto se convenceu ainda mais de que precisava agir. Não podia permitir que seu filho cometesse o erro de se casar com uma mulher que só estava interessada em seu dinheiro e posição social. Enquanto voltavam para casa no carro de André, com Vanessa tagarelando sobre os detalhes do casamento, Roberto tomou uma decisão. Organizaria um evento beneficente na mansão Oliveira, supostamente para arrecadar fundos para uma causa nobre. Seria a oportunidade perfeita para colocar Vanessa à prova mais uma vez, e talvez para que André visse sua verdadeira natureza. O que Roberto não sabia era que Vanessa também estava tramando seus próprios planos. A jovem havia reconhecido o gari do restaurante em Roberto, e embora não entendesse por que o milionário havia se disfarçado, sabia que tinha que agir com cautela. Não podia permitir que nada se interpusesse entre ela e a fortuna dos Oliveira. Naquela noite, enquanto André dormia placidamente, Vanessa permanecia acordada, idealizando estratégias para ganhar definitivamente a confiança de Roberto e assegurar seu lugar na família Oliveira. O que nenhum dos três sabia era que o destino tinha preparadas algumas surpresas que colocariam à prova não apenas seus relacionamentos, mas também seus valores mais profundos. As semanas seguintes transcorreram em um turbilhão de preparativos. Roberto havia anunciado sua intenção de organizar uma grande gala beneficente na mansão Oliveira, supostamente para arrecadar fundos para um novo centro comunitário em um bairro desfavorecido da cidade. Na realidade, o evento era um elaborado teste projetado para revelar a verdadeira natureza de Vanessa. André, entusiasmado com a iniciativa de seu pai, mergulhou de cabeça na organização. Vanessa, por sua vez, viu no evento uma oportunidade perfeita para brilhar e consolidar sua posição na alta sociedade. A noite da gala chegou. A mansão Oliveira resplandecia, decorada com elegantes arranjos florais e luzes suaves. Os convidados, o mais seleto da sociedade, começaram a chegar vestidos com suas melhores roupas. Vanessa fez sua entrada de braço dado com André, usando um espetacular vestido de estilista que deixou todos boquiabertos. Seu sorriso deslumbrante e seu porte elegante a transformaram instantaneamente no centro das atenções. Roberto, vestido com um impecável smoking, observava a cena com uma mistura de antecipação e preocupação. Sabia que esta noite seria crucial para o futuro de sua família. Enquanto os convidados desfrutavam do coquetel inicial, Roberto se aproximou de Vanessa e André. Você está linda, querida, disse com um sorriso calculado. Que tal me ajudar a receber alguns dos convidados especiais? Vanessa assentiu entusiasmada.
Claro, Sr. Oliveira. Será um prazer. Roberto guiou Vanessa até um grupo de pessoas que acabavam de chegar. Para surpresa da jovem, não se tratava dos milionários e celebridades que esperava, mas sim de um grupo de pessoas humildes, vestidas com roupas simples e visivelmente desconfortáveis no luxuoso ambiente. Vanessa, apresento-lhe os verdadeiros convidados de honra desta noite, disse Roberto. Eles são os representantes do bairro onde construiremos o centro comunitário. O sorriso de Vanessa vacilou por um momento, mas ela se recompôs rapidamente. Oh, que interessante, disse tentando ocultar seu desconcerto. Roberto observou atentamente como Vanessa interagia com os convidados. Notou como sua linguagem corporal mudava, como seu sorriso se tornava forçado e como ela tentava encurtar as conversas o máximo possível. Ao longo da noite, Roberto continuou apresentando Vanessa a diversos grupos de pessoas, voluntários de organizações beneficentes, trabalhadores sociais e até mesmo alguns dos funcionários de manutenção da mansão, que ele havia convidado especialmente para a ocasião. André, ocupado atendendo outros convidados, não percebia o crescente desconforto de sua noiva. Mas Roberto não perdia um detalhe. Viu como Vanessa, quando achava que ninguém a observava, limpava disfarçadamente sua mão com um lenço depois de cumprimentar um operário. Notou como ela evitava as áreas onde se congregavam os convidados menos abastados, preferindo a companhia das poucas celebridades que haviam comparecido. Na metade da festa, Roberto decidiu dar o golpe final. Subiu ao pequeno palco que haviam montado no salão principal e pediu a atenção de todos. Queridos amigos, começou, quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Como sabem, o objetivo desta gala é arrecadar fundos para um novo centro comunitário. Mas também é uma oportunidade para lembrar que todos somos parte da mesma comunidade, independentemente de nossa posição social ou econômica. Fez uma pausa e olhou diretamente para Vanessa, que estava de pé junto a André na primeira fila. Por isso, continuou, decidi que metade dos fundos arrecadados esta noite serão destinados a um programa de bolsas de estudos para jovens de baixa renda. E para demonstrar nosso compromisso, proponho que cada um de nós passe um dia trabalhando como voluntário no bairro onde será construído o centro. Um murmúrio de surpresa e aprovação percorreu o salão. André sorria, orgulhoso de seu pai. Vanessa, por sua vez, havia empalidecido visivelmente. Vanessa, querida, disse Roberto dirigindo-se diretamente a ela, como futura membro da família Oliveira, gostaria de ser a primeira a se comprometer com esta iniciativa? Todos os olhos se voltaram para Vanessa. A jovem se viu encurralada. Recusar a proposta a faria parecer uma pessoa egoísta e superficial. Aceitá-la significava submeter-se a uma experiência que considerava degradante. Claro, disse finalmente com um sorriso forçado. Será uma honra participar de uma causa tão nobre. André a abraçou, emocionado por sua aparente generosidade. Mas Roberto pôde ver o pânico nos olhos de Vanessa. A armadilha havia se fechado. Enquanto a gala continuava, Vanessa se desculpou para ir ao banheiro. Uma vez sozinha, olhou-se no espelho, tentando recuperar a compostura. Não podia acreditar no que acabara de acontecer. Como sairia desta situação sem arruinar sua imagem? O que Vanessa não sabia era que sua reação não havia passado despercebida para outra pessoa. Maria, a governanta da mansão Oliveira, havia observado toda a cena com interesse. A mulher, que trabalhava há décadas para a família, tinha suas próprias suspeitas sobre as verdadeiras intenções da noiva de André. Enquanto isso, Roberto se reuniu discretamente com o advogado da família, que também havia sido convidado para a gala. Está tudo pronto? Perguntou Roberto em voz baixa. O advogado assentiu. Todos os documentos estão preparados, Sr. Oliveira. Podemos proceder quando o senhor considerar oportuno. Roberto suspirou, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Sabia que o que ia fazer poderia mudar para sempre a vida de seu filho, mas estava convencido de que era o correto. Muito bem, disse finalmente. Amanhã colocaremos em marcha a última fase do plano. O que nenhum dos presentes podia imaginar era que o destino tinha preparado uma surpresa,
que mudaria o curso dos acontecimentos de uma maneira que ninguém podia prever. Uma revelação que abalaria os alicerces da família Oliveira e colocaria à prova o amor, a lealdade e os valores de todos os envolvidos. A manhã seguinte à gala beneficente amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a tempestade emocional que se aproximava na mansão Oliveira. Roberto acordou cedo, com uma mistura de determinação e apreensão. Sabia que as ações que estava prestes a tomar mudariam o curso da vida de seu filho, mas estava convencido de que era necessário. Enquanto tomava café da manhã em seu escritório, revisando os documentos que seu advogado havia preparado, uma batida na porta o sobressaltou. Era Maria, a governanta, com uma expressão de urgência no rosto. Senhor Oliveira, desculpe a interrupção, mas há algo que o senhor precisa saber, disse Maria, fechando a porta atrás de si. Intrigado, Roberto a convidou a sentar-se. Maria, visivelmente nervosa, começou a falar. Ontem à noite, durante a gala, ouvi uma conversa entre a senhorita Vanessa e um homem que não reconheci. Eles estavam no jardim e achavam que ninguém os ouvia. Maria procedeu a relatar o que havia escutado. Vanessa estava envolvida em um elaborado plano para enganar a família Oliveira. O homem com quem falava era seu verdadeiro namorado, um golpista profissional que se passava por fotógrafo de moda. Juntos, haviam planejado o encontro casual com André meses atrás, com o objetivo de acessar a fortuna dos Oliveira. Roberto ouviu com uma mistura de horror e, paradoxalmente, alívio. Suas suspeitas haviam sido corretas, mas a verdade era ainda pior do que imaginava. Tem certeza do que ouviu, Maria? Perguntou Roberto, ainda processando a informação. Maria assentiu com firmeza. Completamente, senhor. Inclusive os ouvi falar sobre como planejavam se livrar do senhor e de André, uma vez que tivessem acesso às contas da empresa. Roberto se levantou de sua cadeira, sua mente trabalhando a toda velocidade. Precisava agir rápido, mas com cautela. Não podia permitir que Vanessa suspeitasse que haviam descoberto seu plano. Maria, obrigado por sua lealdade. Preciso que mantenha isso em absoluto segredo por enquanto, e preciso de sua ajuda para o que vou fazer a seguir. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento, Vanessa se preparava para outro dia fingindo ser a noiva perfeita. A noite anterior havia sido um desastre do seu ponto de vista. A proposta de Roberto de trabalhar como voluntária ameaçava expor sua fachada de mulher caridosa. Enquanto se maquiava, seu telefone tocou. Era Marcos, seu verdadeiro namorado e cúmplice. "Como vão as coisas, querida?" perguntou Marcos com voz melosa. "Algum problema com o velho Oliveira?" Vanessa suspirou frustrada. "O velho é mais astuto do que pensávamos. Ontem à noite organizou uma gala beneficente e me colocou em uma situação comprometedora. Tive que me comprometer a fazer trabalho voluntário, pode acreditar?" Marcos soltou uma gargalhada. "Vamos, Van, não é tão ruim. Você só precisa aguentar mais um pouco. Logo teremos acesso a toda a fortuna dos Oliveira e poderemos desaparecer." Eu sei, respondeu Vanessa, mordendo o lábio. "Mas há algo no olhar de Roberto que me inquieta. É como se ele suspeitasse de algo." "Não seja paranoica", tranquilizou a Marcos. "Você tem feito um trabalho perfeito até agora. André está comendo na sua mão." Depois de desligar, Vanessa se olhou no espelho, ensaiando seu melhor sorriso. Não podia se permitir nenhum erro, não quando estava tão perto de conseguir tudo o que sempre havia sonhado. Enquanto isso, na mansão Oliveira, Roberto colocava em marcha seu plano. Com a ajuda de Maria e sua equipe de segurança privada, começou a recolher evidências das atividades ilícitas de Vanessa e Marcos. Contratou um investigador particular para seguir Marcos e documentar seus movimentos. André, alheio a tudo o que acontecia ao seu redor, continuava em uma nuvem de felicidade. Naquela manhã, decidiu surpreender Vanessa com um café da manhã na cama. Chegou ao apartamento de sua noiva com uma bandeja cheia de suas delícias favoritas. "Surpresa, meu amor!" exclamou ao entrar no quarto. Vanessa, sobressaltada, escondeu rapidamente seu telefone embaixo do travesseiro. "André, querido, que gesto tão lindo!" disse, compondo rapidamente seu melhor sorriso. Enquanto tomavam café da manhã juntos, André não pôde evitar notar certa tensão em Vanessa.
Está tudo bem, amor. Te noto um pouco distraída. Vanessa se apressou em tranquilizá-lo. Oh, não é nada. Só estou um pouco nervosa com o trabalho voluntário que seu pai propôs. Sabe que não estou acostumada a esse tipo de ambiente. André pegou sua mão com ternura. Não se preocupe. Estarei com você o tempo todo. Estou tão orgulhoso de você por aceitar fazer isso. Mostra o quão generosa e compassiva você é. As palavras de André se cravaram como punhais na consciência de Vanessa. Por um momento, sentiu uma pontada de culpa pelo que estava fazendo, mas rapidamente afastou esses pensamentos. Era tarde demais para voltar atrás. Naquela tarde, Roberto convocou uma reunião urgente em seu escritório. Compareceram seu advogado, o chefe de segurança e Maria. Ele apresentou as evidências que haviam recolhido sobre Vanessa e Marcos, incluindo gravações de suas conversas telefônicas e registros de transações bancárias suspeitas. Senhores, disse Roberto com voz grave, o que estamos prestes a fazer não será fácil. Meu filho sofrerá, mas é necessário para protegê-lo e proteger o legado de nossa família. O advogado assentiu. Todos os documentos estão prontos, senhor Oliveira. Podemos proceder quando o senhor ordenar. Roberto olhou pela janela, observando como o sol começava a se pôr. Amanhã, disse finalmente. Amanhã faremos isso. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha preparado uma surpresa a mais. Naquela mesma noite, enquanto Vanessa se preparava para um jantar com André, recebeu uma ligação inesperada. Era uma voz do passado, alguém que ela acreditava ter deixado para trás há muito tempo. Vanessa, sou eu, Carlos, seu irmão. A cor abandonou o rosto de Vanessa. Seu irmão, a quem não via há anos, o único membro de sua família que conhecia seu verdadeiro passado, havia retornado. E com ele, ameaçava desmoronar todo o elaborado castelo de mentiras que ela havia construído. Carlos, sussurrou Vanessa com a voz trêmula. O que você quer? Preciso te ver, respondeu Carlos. É importante. É sobre a mamãe. Vanessa sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Seu passado e seu presente estavam prestes a colidir da maneira mais catastrófica possível. E no meio de tudo estava André, o homem que, muito a contragosto, havia começado a despertar sentimentos reais nela. Enquanto desligava o telefone, Vanessa se deu conta de que estava em uma encruzilhada. As decisões que tomasse nas próximas 24 horas determinariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. O que nenhum dos envolvidos podia imaginar era que os eventos do dia seguinte mudariam suas vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Segredos há muito guardados viriam à tona. Lealdades seriam postas à prova e o verdadeiro significado do amor e da família seria questionado da maneira mais dolorosa possível. Amanhã amanheceu com uma calma enganosa sobre a cidade. Na mansão Oliveira, Roberto acordou cedo, sua mente repassando cada detalhe do plano que estava prestes a colocar em prática. Sabia que as consequências de suas ações seriam dolorosas, especialmente para André, mas estava convencido de que era a única maneira de proteger seu filho e seu legado. Enquanto isso, em seu apartamento, Vanessa passava por sua própria crise interna. A ligação de seu irmão Carlos a havia deixado sem dormir a noite toda. O que deveria fazer? Enfrentar seu passado ou seguir adiante com seu plano? Pela primeira vez desde que havia iniciado esse engano, Vanessa sentiu que perdia o controle da situação. André, alheio às tempestades que se aproximavam, se preparava para o que acreditava ser um dia especial. Havia planejado uma surpresa para Vanessa. Iriam visitar juntos o bairro onde seria construído o centro comunitário. Ele queria que ela visse em primeira mão o impacto que sua generosidade teria nas vidas dos menos afortunados. No meio da manhã, os três se encontraram na mansão Oliveira. Roberto, mantendo uma fachada de normalidade, os cumprimentou cordialmente. André, Vanessa, que bom ver vocês, disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Prontos para o grande dia, Vanessa, visivelmente nervosa, assentiu sem dizer palavra. André, entusiasmado, começou a falar sobre seus planos para o dia. Pai, decidimos visitar o bairro onde será construído o centro. Quero que Vanessa veja o impacto que nosso projeto terá. Roberto trocou um olhar significativo com Maria, que estava de pé discretamente em um canto.
Era o momento de colocar o plano em prática. Antes que saiam, disse Roberto, há algo importante que devemos discutir. Por que não passamos ao meu escritório? Uma vez no escritório, Roberto fechou a porta com chave. Vanessa sentiu seu coração acelerar. Acaso a haviam descoberto? André, Vanessa, começou Roberto com voz grave. O que estou prestes a dizer mudará nossas vidas para sempre. Naquele momento, o telefone de Vanessa começou a tocar insistentemente. Era Carlos. Com mãos trêmulas, Vanessa recusou a chamada. Roberto continuou. Descobri algo sobre você, Vanessa. Algo que temo porá fim a este relacionamento e aos seus planos de casamento com meu filho. André, confuso e alarmado, olhou alternativamente para seu pai e sua noiva. Do que você está falando, pai? Que planos? Roberto tirou uma pasta de sua escrivaninha e a abriu revelando fotografias de Vanessa com Marcos, registros bancários e transcrições de conversas telefônicas. Vanessa não é quem diz ser, filho. Ela e seu cúmplice, Marcos, têm planejado nos enganar desde o início. Tudo tem sido uma mentira. Vanessa, vendo como seu mundo desmoronava, tentou se defender. Não, André, não o escute. Eu te amo, tudo isso é um mal-entendido. Mas André, olhando as evidências com um horror crescente, sentia como seu coração se partia em 1000 pedaços. Isso é verdade, Vanessa. Tudo foi uma mentira. Antes que Vanessa pudesse responder, a porta do escritório se abriu de repente. Era Carlos, o irmão de Vanessa, que havia conseguido entrar na mansão seguindo sua irmã. Vanessa! Gritou Carlos ofegante. Você precisa vir comigo agora. Mamãe está morrendo. O caos se instalou no ambiente. André, confuso e ferido, olhava para Vanessa sem reconhecê-la. Roberto, surpreso pela intrusão, chamava a segurança. E Vanessa, presa entre seu passado e seu presente, sentia que o mundo girava ao seu redor. Em meio ao tumulto, Vanessa tomou uma decisão. Com lágrimas nos olhos, olhou para André. Sinto muito, sussurrou. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. E com essas palavras, saiu correndo da sala, seguida de perto por Carlos. André, arrasado, deixou-se cair em uma cadeira. Roberto, vendo a dor nos olhos de seu filho, se aproximou para consolá-lo. Sinto muito, filho. Sei que dói, mas era necessário que você soubesse a verdade. Enquanto isso, Vanessa e Carlos corriam pelas ruas da cidade, dirigindo-se ao hospital onde sua mãe lutava pela vida. No caminho, Vanessa sentiu como o peso de suas mentiras e enganos a esmagava. Carlos, disse entre lágrimas, arruinei tudo. Machuquei pessoas inocentes. Como pude deixar as coisas chegarem tão longe? Carlos, sem parar de correr, respondeu. Nunca é tarde para fazer o certo, Van. Mamãe sempre dizia que o verdadeiro caráter se revela nos momentos mais difíceis. Essas palavras ressoaram na mente de Vanessa enquanto entravam no hospital. Seria capaz de se redimir? Poderia algum dia reparar o dano que havia causado? Enquanto isso, na mansão Oliveira, André lutava para assimilar tudo o que havia descoberto. Seu mundo havia se despedaçado em questão de minutos. Mas em meio à sua dor, uma pergunta persistia. Teriam sido reais os momentos que havia compartilhado com Vanessa, ou tudo havia sido parte de uma atuação magistral? Roberto, vendo o tormento nos olhos de seu filho, percebeu que talvez seu plano tivesse tido consequências mais profundas do que havia previsto. Havia feito o certo ao expor a verdade desta maneira? Ou havia subestimado o poder dos sentimentos que haviam surgido entre André e Vanessa? À medida que o dia avançava, todos os envolvidos se encontravam em uma encruzilhada. As decisões que tomassem nas próximas horas não só definiriam seus próprios destinos, mas também colocariam à prova o verdadeiro significado do amor, do perdão e da redenção. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha preparado uma última surpresa, uma revelação que mudaria tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sobre os outros. Uma verdade que os obrigaria a questionar tudo o que davam por certo e que os levaria a redefinir o significado de família, amor e lealdade. O Hospital São Rafael fervilhava de atividade quando Vanessa e Carlos irromperam pelas portas da sala de emergência. Com o coração batendo descompassadamente, se aproximaram do balcão de informações.
Estamos procurando Helena Santos, disse Carlos ofegante. Somos seus filhos. A enfermeira digitou rapidamente em seu computador. Quarto 305, terceiro andar, respondeu. Mas devo adverti-los, seu estado é crítico. Enquanto subiam no elevador, Vanessa sentia que seu mundo desmoronava. Tudo o que havia construído, todas as mentiras que havia tecido, pareciam insignificantes frente à possibilidade de perder sua mãe. Ao entrar no quarto, a visão de Helena, pálida e conectada a múltiplas máquinas, atingiu Vanessa como um soco no estômago. Ela se aproximou trêmula da cama, tomando a mão fria de sua mãe entre as suas. Mamãe, sussurrou, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Estou aqui. Sinto muito tanto. Para surpresa de ambos os irmãos, Helena abriu lentamente os olhos. Um fraco sorriso se desenhou em seus lábios ao ver seus filhos. Meus filhos, disse com voz quase inaudível. Eu sabia que viriam. Vanessa, dominada pela culpa e pelo remorso, começou a falar atropeladamente. Mamãe, cometi tantos erros. Machuquei tanta gente. Não sei como consertar isso. Helena apertou fracamente a mão de sua filha. Nunca é tarde para fazer o certo, meu amor. O verdadeiro valor está em reconhecer nossos erros e tentar corrigi-los. Essas palavras calaram fundo em Vanessa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a máscara que havia usado se desmoronava completamente, revelando a mulher assustada e perdida que havia por baixo. Enquanto isso, na mansão Oliveira, André lutava para processar tudo o que havia descoberto. Sentado no escritório de seu pai, olhava sem ver as fotografias e documentos espalhados sobre a escrivaninha. Cada imagem, cada prova do engano de Vanessa era como uma punhalada em seu coração. Roberto observava seu filho com uma mistura de preocupação e culpa. Havia feito o certo ao expor a verdade de maneira tão brutal? Filho, começou aproximando-se de André. Sei que isso é difícil de assimilar, mas... André levantou a mão interrompendo seu pai. Não, pai. Não tente justificar, preciso de tempo para pensar. Nesse momento, Maria entrou apressadamente no escritório. Senhor Oliveira, tem uma ligação urgente. É do Hospital São Rafael. Roberto franziu a testa confuso. O hospital, do que se trata? Maria baixou a voz. É sobre Helena Santos, a mãe de Vanessa. Aparentemente, o senhor figura como seu contato de emergência. Esta revelação caiu como uma bomba no ambiente. André olhou para seu pai desconcertado. Pai, o que está acontecendo? Roberto, visivelmente perturbado, pegou o telefone com mãos trêmulas. Depois de uma breve conversa, desligou e se voltou para seu filho, a culpa gravada em cada linha de seu rosto. André, algo que devo confessar. Algo que mantive em segredo durante muitos anos. No hospital, Vanessa e Carlos permaneciam junto à cama de sua mãe. Helena, reunindo suas últimas forças, falou: Meus filhos, há algo que vocês devem saber. Algo que guardei em meu coração durante tempo demais. Vanessa e Carlos se inclinaram para ouvir, sem imaginar como as próximas palavras de sua mãe mudariam suas vidas para sempre. Vanessa, disse Helena, sua voz apenas um sussurro. Seu pai, seu verdadeiro pai é Roberto Oliveira. O choque desta revelação sacudiu Vanessa até a medula. De repente, fragmentos de lembranças começaram a se encaixar. Os olhares estranhos de Roberto, seu interesse nela mesmo antes de conhecer André. A sensação inexplicável de familiaridade que havia sentido ao entrar pela primeira vez na mansão Oliveira. Mas como? Conseguiu articular Vanessa, sua mente um turbilhão de emoções. Helena, com lágrimas nos olhos, começou a relatar uma história de amor proibido, de decisões difíceis e de sacrifícios. Falou de como havia trabalhado como empregada na mansão Oliveira há mais de 25 anos, de como se apaixonara pelo jovem e carismático Roberto, e de como, ao descobrir sua gravidez, decidira se afastar para não complicar a vida do homem que amava. Nunca quis que você soubesse, disse Helena, sua voz enfraquecendo. Queria protegê-la, dar-lhe uma vida normal, mas agora vejo que meu silêncio só causou mais dor. Vanessa, dominada por esta revelação, sentiu que seu mundo oscilava. Tudo o que acreditava saber sobre si mesma, sobre sua vida, se desmoronava, e com horror,
percebeu a magnitude do que estivera prestes a fazer. Não só havia tentado enganar a família Oliveira, como estivera a ponto de se casar com seu próprio meio-irmão. Na mansão Oliveira, Roberto terminava de contar sua versão da história a um André atônito. "Filho, sinto muito", disse Roberto, a voz embargada pela emoção. "Nunca quis machucar ninguém. Quando soube que Vanessa era minha filha, tentei me aproximar dela, conhecê-la. Mas as coisas se complicaram quando vocês se apaixonaram." André, lutando para assimilar essa nova realidade, levantou-se de sua cadeira. "Todo esse tempo, Vanessa é minha irmã, e você sabia disso?" Roberto assentiu, incapaz de olhar seu filho nos olhos. "Tentei separá-los sem revelar a verdade. Pensei que se expusesse o plano de Vanessa, você se afastaria dela naturalmente. Nunca imaginei que as coisas chegariam tão longe." Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente, quebrado apenas pelo som do relógio de parede. Finalmente, André falou, sua voz carregada de emoções contraditórias. "Preciso vê-la. Precisamos conversar." No hospital, Vanessa lutava com suas próprias emoções. O ódio que havia sentido por Roberto, a culpa por suas ações, o amor confuso que sentia por André, tudo se misturava em um turbilhão caótico em sua mente. "Mãe", disse, apertando a mão de Helena, "o que devo fazer agora?" Helena, com as poucas forças que lhe restavam, olhou para sua filha com amor. "A verdade, minha menina. A verdade é sempre o único caminho para a redenção." Nesse momento, a porta do quarto se abriu. Roberto e André entraram, seus rostos uma mistura de emoções. Dor, confusão, arrependimento e, acima de tudo, uma necessidade desesperada de respostas. Os 5 se olharam em silêncio, cada um carregando o peso de seus próprios segredos e mentiras. Mas em meio a esse caos emocional, algo começou a surgir. A possibilidade de perdão, de compreensão, de um novo começo. Helena, sentindo que seu tempo se esgotava, falou com voz fraca, mas clara. "É hora de a verdade vir à tona. É hora de curar as feridas do passado e construir um futuro baseado no amor e na honestidade." E assim, naquele pequeno quarto de hospital, rodeados pelo bip constante das máquinas, começou uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. Segredos longamente guardados vieram à tona. Lágrimas foram derramadas, perdões foram oferecidos e aceitos. Vanessa, olhando para Roberto e André, sentiu que uma parte dela que sempre estivera incompleta, finalmente encontrava seu lugar. Já não era a golpista, a mentirosa, a mulher desesperada para escapar de seu passado. Era uma filha, uma irmã, uma mulher com a oportunidade de se redimir e começar de novo. André, por sua vez, lutava com emoções conflitantes. O amor que havia sentido por Vanessa se transformava, tornando-se algo diferente, mas igualmente profundo. Já não era a mulher com quem sonhava se casar, mas a irmã que nunca soube que tinha. Roberto, enfrentando as consequências de suas decisões passadas, viu uma oportunidade de corrigir seus erros. Olhou para Helena, a mulher que nunca havia deixado de amar realmente, e para seus 2 filhos, os frutos daquele amor proibido. Enquanto o sol se punha fora da janela do hospital, banhando o quarto com uma luz dourada, os Oliveira e os Santos começaram a vislumbrar um futuro diferente do que haviam imaginado, mas cheio de possibilidades de amor, perdão e redenção. Helena, com um sorriso sereno em seu rosto, fechou os olhos pela última vez, sabendo que havia cumprido seu último desejo, unir sua família. E assim, em meio à dor e à perda, nasceu a esperança de um novo começo. Um começo baseado na verdade, no amor e na aceitação mútua. Vanessa, tomando as mãos de Roberto e André, falou com voz trêmula, mas decidida. "Não posso mudar o passado, mas posso prometer um futuro de honestidade e amor se me derem a oportunidade. Passarei o resto da minha vida tentando ser digna de ser uma Oliveira." Roberto e André, com lágrimas nos olhos, assentiram. Naquele momento, souberam que, embora o caminho fosse difícil, o percorreriam juntos como a família que sempre deveriam ter sido. Enquanto saíam do hospital,
O céu noturno se iluminou com um lampejo de estrelas cadentes. Vanessa, lembrando-se de uma velha superstição que sua mãe costumava lhe contar, fechou os olhos e fez um pedido. A força para ser melhor, para amar incondicionalmente e para viver com a verdade como seu guia. E assim, sob o manto estrelado da noite, a família Oliveira Santos deu seus primeiros passos rumo a um futuro incerto, mas cheio de promessas, unidos por laços mais fortes que o sangue, os laços do perdão, da compreensão e do amor verdadeiro.